Hoje recebemos um homem cuja vida se confunde com a própria história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não só de Portugal, mas também de Moçambique. Um homem que atravessou continentes, serviu em tempos de guerra, formou pastores, construiu escolas, abriu igrejas e testemunhou a mão de Deus em algumas das circunstâncias mais extraordinárias que alguém pode viver. José Albino Freitas Vieira nasceu a 1 de março de 1940 na freguesia de Santo António, no Funchal, Ilha da Madeira. Filho de Beatriz Vieira e Horácio Vieira, cresceu num lar humilde, marcado pela ausência do pai imigrado e pelo exemplo de fé e dedicação da mãe, bordadeira. Aos 20 anos entrou pela primeira vez numa igreja adventista do Sétimo Dia, levado por um amigo, Aníbal Fraga. O que começou como uma simples visita, como resultado de uma aposta perdida, transformou-se numa experiência que mudou para sempre a sua vida. Foi batizado pelo pastor Fernando Mendes, a 25 de março de 1962, e pouco depois decidiu dedicar-se inteiramente ao ministério. Aos 26 anos casou-se com Dolores Humbertina Oliveira Ribeiro, a mulher que conheceu na igreja e que se tornaria sua companheira inseparável de missão. Poucos dias após o casamento, embarcou num paquete Infante Dom Henrique, rumo a Moçambique. Durante 7 anos serviu como professor, diretor escolar, formador de futuros pastores, departamental da juventude, missionário, tendo ajudado a construir aquilo que é hoje a Universidade da Beira. Viveu aventuras extraordinárias, enfrentou estradas minadas, doenças tropicais, cobras venenosas e inúmeras situações em que viu diretamente a intervenção de Deus. Mais tarde estudou em Collonges, na França, serviu como pastor nos Açores, Porto Alegre, Avintes, Santarém, Espinho, Matosinhos, Vila do Conde, Guimarães, Braga, Guarda, Covilhã, Fundão e muitos outros lugares. Pai de 3 filhos, avô, pastor, professor, missionário e contador de histórias, continua hoje a inspirar novas gerações com a sua fé, a sua simplicidade, mas sobretudo a sua profunda confiança em Deus. É com muita honra que recebemos no programa de hoje o pastor Albino Vieira. Muito bem-vindo, pastor Albino. Obrigado. Tudo isto que eu disse, acho que só peca por escasso, porque viveu muito mais de tudo aquilo que eu aqui disse. Chega. Já chega. Quero agradecer o convite que me foi feito e rogo a Deus para que isso sirva para aqueles que nos estão a ouvir para acreditar justamente em Deus. Começo por dizer que o pastor Albino é a pessoa... Como é que eu ia dizer isto? Não é a mais velha, é aquela que tem a data de nascimento que ocorreu há mais tempo, que está aqui no nosso programa. O pastor Albino tem 86 anos. Nunca tivemos um convidado com essa idade tão bonita. E eu começaria por pedir que nos mostrasse o que é que trouxe aqui e o que é que colocou aqui em cima da mesa, que é nada mais, nada menos do que a história da sua vida. Sim, isto é o manual que eu escrevi, não é? Com 60 e tal páginas, 66. 167, creio eu, 167. Porque enviou-me 167. 107 páginas. Enviou-me, eu não imprimi, mas coloquei num Kindle. Exatamente, é 67 páginas. 167, não é? Exatamente. Eu fui entusiasmado pelos filhos, pessoas conhecidas, amigos, para contar a história, essa história que é uma história entre mim e Deus. Por que digo isso? Tudo aquilo que eu descrevo aqui é um testemunho vivo, como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Adão e assim sucessivamente, é o mesmo Deus dos nossos dias. Ele não muda, nem nunca mudará. A proteção, a ajuda que ele deu a esses homens, com tantos opostos, etc., eu vi a mão de Deus precisamente igual. Episódios muito difíceis e que vi justamente a mão de Deus sobre mim naquelas alturas. Já vamos conhecer algumas dessas histórias, vamos também ver algumas imagens dessa época, mas a minha primeira pergunta é: porquê é que resolveu escrever esse livro, que é mesmo assim? Quando é que foi depois de entrar na Idade da Reforma ou foi escrevendo ao longo da vida? Não, isso foi depois da Idade da Reforma. Como vos disse, fui entusiasmado também por pessoas amigas, pessoas de igreja, que às vezes conversava. Nunca fiz disto como exemplos em sermões. Não, às vezes contávamos assim
Eu disse, porquê que não escreve isso? Eu disse, sabe, eu não sou muito de anunciar determinadas coisas, não é? Os meus filhos disseram, oh, pai, escreva, mesmo que isso não seja publicado. Que depois entreguei isto à publicadora, não quero absolutamente dinheiro nenhum disto, entreguei à publicadora, ela vai fazer aquilo que melhor entender, mas se isso não for possível, que os meus filhos pelo menos leiam aquilo que é a vida de um missionário, de um pastor. De um homem de Deus, eu até posso acrescentar. Eu fui um privilegiado em ter tido a oportunidade de ler e acredito que o programa de hoje vai ser um bocadinho na linha de tudo aquilo que aí está escrito, mas contado pelo seu autor. Pastor Albino, eu pedia que me ajudasse a comentar algumas das fotos que nós temos aqui para partilhar. Aqui temos a foto dos seus pais, não é? É, o meu pai e a minha mãe. Temos mais fotos deles que eu acho que é possível mostrar. Aqui é já mais antigo, não é? Essa foto vai levar à altura do namoro do meu pai e da minha mãe, antes de casarem. Então aqui ainda não tinham casado não, os seus pais, não é? Isso foi em Ponta Delgada. Está o meu pai, a minha mãe, os meus 3 filhos, ou 2 filhos e a minha filha. Eu e a minha mulher, naquela altura, era mais novo. Esta aqui já é uma foto mais recente. Esta antiga, ainda estou ali em criança. Nessa altura o meu pai estava embarcado e tiravam essas fotografias para enviar. Antes dele ter embarcado para a Venezuela. Venezuela, é? Sim. Esta também foi para depois enviarmos, ir nos acompanhando o nosso desenvolvimento. Pastor Albino, vamos então pelo início. O pastor nasce num lar, posso dizer, pobre. Não estarei a ser ofensivo se eu disser. Não. Numa ilha também ela pobre, digo eu, nos anos 40. Da guerra. Na altura da guerra, ainda para mais, na altura da Segunda Guerra Mundial, foi quando o pastor Albino nasceu, numa ilha ali no Atlântico, com muitas necessidades, não é? Como é que foi a sua infância? Olha, a minha infância, não posso dizer que foi difícil. Não foi difícil porquê? Porque era comum naquela altura. Nós olhávamos para as outras crianças e colegas da minha idade e vivíamos mais ou menos as mesmas situações. Como é que era a década de 40 na Ilha da Madeira, em plena Segunda Guerra Mundial? Não era fácil, era muito difícil, havia carências. Não sei se aqueles que me estão a ouvir se lembram ainda, que eles chamavam a senha do açúcar. Portanto, havia certos produtos que era através de uma senha. E, portanto, o açúcar, que alguns estão a lembrar, que era 250 gramas por família, o merceeiro ia descontando, e assim que vivia. O pão muitas vezes era escasso, e várias maneiras, e na altura o que nos valia era a farinha de milho. Nós fazíamos a farinha de milho cozido à madeira, que aquilo depois de cozido, quando arrefecia, ficava frio, não é? Cortávamos aos cubitos, e ainda quem vai à madeira hoje é uma comida recomendada. Na altura era a comida das pessoas com necessidades. São aqueles cubos de milho, não é? Aqueles cubos de milho, servidos, que ou era frito, ou era comido quente, ou mesmo frio, não é? Na altura era com uma lasca de bacalhau, porque não havia muito, não é? E um pedacinho de cebola, um pedacinho de vinagre. E era assim que nós vivíamos. E tinha sonhos em criança de algo? Que tipo de sonhos é que uma criança nos anos 40 na Madeira tinha? O meu temperamento é melancólico e flumático, não é? O melancólico é aquela pessoa que sonha muito. A sonhadora é dos poetas e dos escritores, portanto... Dos artistas, não é? Muitas vezes imaginava coisas, não é? Mas nunca imaginei ser aquilo que era hoje. Nunca. E quando penso justamente na minha história, e vou recuando até onde me possa lembrar, e até chegar aqui, estive 2 vezes à morte, em que o médico dizia mesmo que não escaparia, graças a Deus.
E só pode ter uma palavra, louvado seja Deus. Como Ele conduziu toda a minha vida, passando por várias dificuldades. Eu cheguei a uma altura, quando tinha os meus 16, 17 anos, que deixei de acreditar em Deus. Não acreditava no amor. Não acreditava que alguém gostasse de mim. Procurava não gostar amar, de ninguém. Depois, só quando eu aceitei Deus, Deus deu-me a capacidade de amar, a capacidade de viver e a capacidade de aspirar um futuro, ou seja, um futuro sólido. Que acabaria por ser o que teve também, com muitas experiências e histórias, mas aquilo que eu lhe pedir é que regressássemos agora à Madeira, novamente, nos anos 40, filho de uma bordadeira, não é? Bordadeira, presumo que seria alguém, uma costureira, um bocadinho mais aperfeiçoada. Bordados da Madeira. Bordados da Madeira. Ela fazia bordados da Madeira, é isso? Que depois vendia para qualquer lado, era assim que funcionava o trabalho dela. Ela trabalhava para uma fábrica, e essa fábrica então exportava. Exportava para a Inglaterra, para a América, para a Alemanha, não é? E o seu pai... era carpinteiro. Carpinteiro, e que a dada altura, numa tentativa de procurar melhores condições de vida, vai para Venezuela. Para a Venezuela. Quer dizer, para a Ilha do Coração, não é? Primeiro, Coração. Não é? Sim. É engraçado, sabe? Vou-lhe explicar porquê. Porque eu estava a pesquisar e percebi que o Coração está no Campeonato do Mundo de Futebol. E então eles vão jogar e a seleção enfim, a seleção dessa ilha é precisamente do país onde o pai do pastor foi Sim, ele viver. foi trabalhar para a Shell, para a petrolífera Shell. Depois terminou o contrato. Ele não atingiu os objetivos financeiros que queria e mudou-se para a Venezuela. Quando fui para a Venezuela, eu estive 39 anos sem saber se ele era vivo ou morto. Só vim encontrá-lo 39 anos depois. Ou seja, a sua infância foi sem saber se sequer tinha pai, no fundo. Sem saber. Ser morto, ser vivo, não sabia. Mas, isso incomodava-o na altura? Sim. Vivia uma angústia grande? Sim, porque é o seguinte, aquilo que Deus faz bem feito. E Deus faz um pai e uma mãe. E qual é a razão que é de um pai e de uma mãe? Porque não sei de maneira diferente, mas foi. Porque a criança desenvolve-se de uma maneira harmoniosa. E então ele precisa da mãe para a afetividade e precisa do pai para ser racional, ser pragmático. Portanto, ele vai crescer com essas duas coisas. A mim falta-me uma. Foi criado com a afetividade, com a parte feminina, que é bonita, da mãe. Faltou-me outra parte, que era a parte do pai. Terá sido por isso que começou a fumar, a beber? Sim. Fala-me no vício do cinema também que tinha. Gostava muito de cinema, era isso? Gostava, porque é o seguinte, todas essas coisas, e permita que, sem ofensa para ninguém, quando as pessoas entram para o tabaco, para a bebida, ou outras coisas quaisquer, é uma falta que as pessoas sentem. E têm a necessidade de preencher este vazio que a pessoa sente. Chamo-lhe vazio existencial. Então, a maneira de eles preencher esse vazio é justamente com isso. Falo por experiência própria. E a altura, e também por outra, que não é menos importante, que é para se firmar, ser igual aos outros. Seus amigos fumam, por que eu não fumo? Eu quero me enquadrar, quero me entrar nesse grupo. E o problema dos jovens quando vão para as escolas, colégios, universidades e assim sucessivamente. É a necessidade. E é com 20 anos que, como eu dizia na introdução, que este seu amigo Aníbal Fraga o convida para ir à igreja. Foi à igreja porque perdeu uma aposta. Foi. Como acabou de dizer, um dos vezes que tinha era o cinema. E à quarta-feira não podia falhar porque era as estreias
do cinema. Ou seja, na Madeira era igual nos anos 50, aqui seria nos anos 60, não é? Já com Sim, 20 anos. 60, havia 60. também estreias todas as semanas na Ilha da Madeira Sim, de filmes filmes, diferentes. exatamente. Americanos, presumo eu, que deveria ser. Mazer Cobos e etc. Não é? De faroeste. Era quarta-feira e eu queria ir ao cinema. O meu amigo Fraga disse: "Oh, Albino, tu sabes que a Igreja Católica não está verdade?" Eu disse: "Pá, não venhas com histórias." O pastor Albino era católico. Era católica. Ele disse-me: "A Igreja verdadeira e a Igreja Adventista." Eu disse: "O que é isso?" "Olha, vem comigo." Diz: "Não vou, que eu vou ao cinema." "Mas porquê que não vais? Experimentas?" Eu digo: "Não vou." "Pronto, vamos terminar o assunto. Vamos pôr aqui 2 papelinhos, sim e não. Se for sim, eu vou. Se for não, não vou. Mas eu é que escrevo." Eu tinha receio que eu pusesse os 2 sims. Então escrevi sim, outro não. Fiz assim umas bolinhas de um lado. Agora vou baralhar. Disse: "Não, quem vai mexer sou eu." Pus entre a mão, mexi, ditei, comecei a olhar e vou tirar este. E fui eu sim. Uma das coisas que eu tenho princípio é cumprir a minha palavra, não é? Eu acho que é o mínimo. Digo assim, muito contrariado. Muito. Fiquei tão aborrecido. Naquela altura, e disse: "Não me pode estar a acontecer isto." E então, pronto, fui. A igreja aqui é um episódio que é de salientar. Eu entrei na igreja, a igreja que ainda hoje é a mesma. O edifício é o mesmo. O mesmo, o edifício é o mesmo. Entrei, sentei-me e vi um senhor forte. O casaco eu não conseguia abotoar. O casaco era mais curto do que a barriga dele. Com mecha de tinta, que ele era pintor, com o cabelo mal penteado, e começa a falar. Com um vocabulário muito simples. Muito. E comecei a pensar: um senhor como este, e que fala tão bem, muito melhor que um padre, o que não será o pastor desta igreja? Acredito que bebi as palavras desse homem. Ele, de 5 palavras, 4 eram erradas. Depois eu soube que era um senhor muito humilde e estava-me com um livro que não era a Bíblia, e depois soube que era um livro de Espírito de Profecia. Aquele homem tocou-me. Muitas vezes não preciso grandes eloquências. Eu acho que quando nós falamos de Deus e falamos de coração, porque é o seguinte, desculpe de fazer que não é pastor quem quer. Não é pastor quem quer. O pastor é aquele que eu vou chamar de Deus e que tem a noção da sua responsabilidade. E porquê? O pastor não tem horário. O pastor não tem dias de descanso. Um pastor está 100% com a igreja. Um pastor é um servidor. Está para servir e não ser servido. Então pensei, isso era quarta-feira, na sexta não pude ir, no sábado trabalhava, não é? E fui no domingo, fui ver o pastor Fernando Mendes. Interessante que nunca mais deixei de ir à igreja. O pastor Fernando Mendes, que era o pastor da igreja Adventista no Funchal, nessa altura. No Funchal. Nunca mais deixei de ir. E foi nessa altura que já sentia desejo de ser pastor? Não. Logo, isso acontece muito mais tarde? Muito mais tarde. Eu fiquei tão entusiasmado. A primeira Bíblia que tive foi uma Bíblia católica, Atos Soares. Fui ao Palácio do Bispo comprar a Bíblia. O padre que me vendeu, pergunta para que queria aquela Bíblia. Eu disse: para ler. Pronto, mas ele vendeu. Comecei a lê-la. O meu entusiasmo era tanto que antes de eu ser batizado já dava estudos bíblicos. E pastor, explique-me, temos agora mais 2 fotos que eu gostaria que me explicasse a transição disto que me contou para estas 2 fotos, que eu gostava que pudéssemos ver agora, que são as fotos do batismo. Este é do seu batismo, não é? O meu batismo. Quem é o pastor que o está a batizar? Fernando Mendes. É o mesmo pastor Fernando Mendes, não conseguia ver daqui.
E esta aqui? É o batismo da minha mãe. Da sua mãe, que batiza-se primeiro ou depois? Depois, Foi em que ano, nesta altura? foi o pastor José Manuel de Matos. O pastor José Manuel Matos batizou. A minha mãe. Em que ano é que terá sido o... Isso foi em 66, Pois, o seu batismo foi em 62, então ela batizou-se mais tarde. 4 anos depois. E como é que nós chegamos, e aqui que eu quero, porque esta história é muito, muito bonita, ao seu pai, não é? Porque depois o pastor Albino Vieira, muito depois, não tão muito, em que ano é que terá sido, o pastor Albino Vieira conseguiu encontrar o seu pai. De que maneira? Eu estava na Ilha da Madeira e eu andava com uma ansiedade de... Ao mesmo tempo que pensei que ele tivesse morrido, eu tinha, como nós chamamos na gira, o tal feeling, que ele estaria vivo. Depois eu soube que ele estava vivo. Ou seja, sentia algo dentro de si que o meu pai está vivo e vou encontrá-lo. Vou Foi algo encontrá-lo. Assim. Eu fazia, deste assunto, assunto de oração. Era motivo de oração durante muitos anos. Um dia, a minha mãe disse que era um tio que tinha a direção dele. Eu não acredito em coincidências. Mas quem conhece a Ilha da Madeira, eu vinha a descer Santa Catarina, lá na Madeira, e o meu tio ia subindo. Eu olhei para o meu tio e disse assim, desta maneira: tio, dê-me a direção do meu pai. Não me perguntei se ele tinha ou não tinha. Não sei se eu sou licenciado em Psicologia Social. A gente estuda tudo isso. Além da teologia, também tirou depois um outro curso. Sim. Uma licenciatura. Eu disse, olha, dê-me a direção do meu pai. Ai, não sei, tenho aqui, tem. Fazia favor, dê-me. Eu abri a carteira e deu-me. Cheguei aos Açores, tinha lá a direção dele, era de uma loja de ferragem. Aos Açores? Agora não percebi. Sim, cheguei aos Açores. Depois voltei para os Açores. Ok, porque era pastor na Ilha dos Açores e estava na Ilha da Madeira de férias, ou por alguma razão encontrou o seu tio. Ok. Estava na ilha de São Miguel, Ponta Delgada. Como pastor de igreja, já nessa altura. Exatamente. Cheguei a casa e telefonei. Disseram sim, que ele estava lá, depois pedi se eu podia falar com ele. Então disseram-me, ele diz que não consegue. Pronto, então pergunto-lhe se ele quer vir para a minha casa. Eu disse logo que sim. Que vinha e então entrei num grande problema, que não tinha dinheiro. E agora como é que eu vou trazê-lo para cá? Ou seja, o seu pai estava na Venezuela sozinho e não tinha condições de voltar, mas também sentia que tinha alguma vergonha, talvez? Era vergonha. Era vergonha mesmo de falar com o filho e de explicar o que é que poderia ter acontecido naqueles 30 anos. O meu pai era uma pessoa que se comovia com muita facilidade, assim como eu. Melancólico também. Também era muito melancólico. Na altura era o presidente dos Açores, uma pessoa que era muito minha amiga, fez-se, por aquele livro de Consciência e Liberdade, ia lá sempre lhe oferecer aquilo. Que seria o Dr. Mota Amaral, que era o presidente do Governo Regional dos Açores. Era o Mota Amaral, está-me a faltar aqui o nome. E nisto, eu digo assim, vou falar com ele, ver se ele me ajuda de alguma maneira. Quando lá cheguei, o secretário disse, mas tem entrevista? Digo, não tenho, então tenho que marcar uma entrevista. Olha, diga ao seu doutor que é o pastor da Igreja Adventista. Ele entrou, ele imediatamente abriu uma porta, o que é que o Sr. Vieira deseja e tal, contei-lhe a história. Ele olha para o secretário e diz, olha, trata do assunto do Sr. Vieira o mais rapidamente possível. E o senhor disse-me de estar que o seu pai, pelo Natal, está cá. Meu pai estava lá clandestino. Tiveram que fazer o passaporte, aquilo tudo. E o que é que sentiu quando ouviu dizer que o seu pai vem para cá? Eu só penso numa coisa. Quem estava a conduzir isto era Deus. Porque a lembrança que eu tive de falar com o Mota Amaral, nunca pensei que ia dar algum resultado, não é? Que eu sei que às vezes como são as coisas, não é? Sim, e há tantos pedidos, era só mais um. Era mais um.
Passado algum tempo depois do Natal, um mês mais ou menos, recebo a notícia que ele vinha. E agora ocorreu um drama, que era o meu pai e a minha mãe. Como é que eu ia fazer isto? Quantos anos o pastor tinha na altura? Já teria... 40 e... Pois, 40 anos, já tinha filhos? Já tinha os meus 3 filhos. Como é que ia gerir tudo isso? Tudo isso, não é? Na véspera, paga passagem à minha mãe para vir para a minha casa. Para os Açores. Para os Açores. Que o meu pai viria 2 ou 3 dias depois. Fui ao aeroporto de buscá-lo. E a sua mãe foi consigo? Não quis que ela fosse. Também não disse o porquê. Fui buscá-lo. Foi um choque muito grande, não é? O meu pai vinha sem uma perna, não é? Tinha amputado uma perna. Quando o meu pai entrou em casa, então, quando os dois se... Foi um drama muito grande, não é? Só lhe digo uma coisa, nessa noite, nem eu, nem a minha mulher dormimos. Levei a minha mãe para um quarto, o meu pai para separados. De manhã eles juntaram-se a conversar, depois a minha mãe disse, olha, traz as minhas malas para aqui. E viveram assim a volta de 7 anos, 7, 8 anos. Convosco nos Açores? Não, depois foi para a Madeira, porque a minha mãe tinha casa na Madeira, e viveram... O meu pai ainda viu as noras, os netos, vi tudo isso. Sentiu que no fundo foi Deus que de alguma forma deu uma oportunidade ao seu pai, mas também retirou-lhe aquela ansiedade. Sim, por completo. Que não iria conseguir lidar com isso sem saber o que é que tinha acontecido. Sabe, ou nós acreditamos ou não acreditamos, ou temos fé ou não temos. Porque a fé não é nossa, a fé é um dom de Deus, não é? E isso consideraria um milagre. 39 anos. Não são 39 dias nem nada, 39 anos. Eu lembrava do meu pai novo, com 40 e tal anos, não é? Ele já veio já com a qualidade, como vimos ali naquela foto. A sua mãe batizou-se, o seu pai de alguma forma conseguiu ainda sentir algo a nível espiritual? Ele esteve a receber estudos bíblicos lá na Madeira, mas derivado, depois é aquela perna e tudo, depois passado algum tempo, 1 ano, foi assim, ele teve uma pneumonia mal curada, foi para o hospital, foi na altura que ele faleceu. Pastor Albino, nós já vamos voltar até porque temos muitas outras histórias também de Moçambique, histórias impressionantes. Vamos para o nosso primeiro curto intervalo e já voltamos. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Segunda parte do programa Olhos nos Olhos. Hoje estamos a falar com o pastor Albino Vieira e a traçar um pouco deste percurso que vai desde o Funchal até a cidade da Beira, Moçambique e depois por todas aquelas cidades que eu falei no início. Mas agora eu queria que regressássemos ao Funchal, até porque, por uma questão de justiça, queria que visse esta foto. Pastor Albino, esta foto é no Funchal. É Funchal, ali sim. Temos o pastor Fernando Mendes, já ouvimos. E depois este é o grupo do Funchal na altura. Era o grupo que tinha feito um curso bíblico. E o pastor está ali incluído? Estou no lado esquerdo. Esquerdo do ecrã, será do ecrã, o terceiro? Apontar assim com o dedo. Ok. Vê muito melhor do que eu, porque eu não consigo ver daqui, mas o pastor Albino vê lá em casa, certeza que também estão a ver. Eu não consigo perceber, mas sim. Está no lado direito, por trás de mim está um membro de igreja, estou mesmo à frente, e estou assim com a Bíblia e assim apontar assim com o dedo. Ok. Lá em casa certamente que vai dar para ver, eu é que já não consigo ver bem. Pastor Albino, temos ainda mais aqui algumas imagens que eu gostaria que partilhasse connosco. Esta seguinte é o pastor Albino, não, esta... Essa é em Colonge. Ok. Ou seja, vai para Lisboa e depois vai para Moçambique. Quando volta de Moçambique é que vai para Colonge, é assim? Sim. Isso é uma história interessante. E esta aqui é antes de ir para Moçambique, não é? Sim, este era o que nós chamávamos a República, que era quando nós estávamos a tirar o curso bíblico, e onde nós dormíamos e estudávamos. Era nesse quarto.
E temos ainda também uma foto do pastor Albino no exército, no serviço militar, Sim. que é esta aqui, não é? É, sim. Eu fui militar, foi aqui que esteve quase a ser preso. Por causa do sábado. Por causa do sábado. Ou seja, o pastor Albino terá sido uma das primeiras pessoas a sofrer, vou usar muitas aspas, perseguição religiosa em Portugal em razão do sábado, porque estava a cumprir serviço militar, mas para si havia algo sagrado. Não importa o que eu esteja a fazer, eu vou cumprir a lei de Deus. Porque o sábado é sagrado, o sábado é santo, não podemos tocar. Né? O sábado não podemos tocar. Nem o sábado está subjugado, seja qual for a circunstância. Essa era a ideia que eu tenho e tenho hoje. Né? O sábado não podemos subjugá-lo a absolutamente nada. Absolutamente. Naquela altura eu estava mesmo preparado para ser preso. Felizmente, deste-me a mão, pôs a mão por cima, disse tudo, e teve um fim lindíssimo, não é? Eu neguei em fazer um trabalho ao sábado, fui levado ao chefe de Estado-Maior, ele era presidente da conferência qualquer coisa católica, ele disse para não olhar para as divisas, ele era major, e nós conversamos, e não sei o que disse, como disse, qual foi o efeito que aquilo teve. Alguém falou por si porque nem se lembra dessa conversa. Não, até mesmo a maneira como argumentava, e não tinha argumentos para defender o próprio Deus. Não era eu que estava em jogo. Meu amigo, não era eu que estava em jogo. Quem estava em jogo era o sábado, não era eu. Não é? Eu transfero-me para a infantaria para que, se eu não trabalhasse ao sábado, para me prender. Mas, pela graça de Deus, eu fui sempre um militar correto. Eles não podiam me pegar absolutamente em nada. Depois eu subo. Estive uma semana ali num corredor, manhã à noite. Passar e ser... passar pelo ridículo, ser maltratado verbalmente. Ou seja, colocaram o pastor Albino num corredor durante uma semana inteira? Uma semana inteira, porque não sabia só para onde é que ia. Para as pessoas passarem por si e olharem para si? Não sei qual era a ideia, mas sei que passavam e gozavam e etc. E não tinha nada para fazer, ficava só ali? Não. Uma semana. Chegou-se à sexta-feira, quando sai a ordem, e na ordem diz que eu tenho que me apresentar à companhia de mobilização no sábado às 9 horas. Fazer. O que é que eu ia fazer? Sauda-se a Deus, Senhor, já não posso. Ou seja, estava esgotado psicologicamente de uma semana... Completamente. Eu disse, já não consigo. Torturosa, não é? Eu disse a Deus, Senhor, e não consigo. E não vou aprender, não vou me apresentar. Eu não me apresento e pronto, faço o que quiser. Eu depois fui para casa, na sexta-feira à noite, e pelo caminho pensei, não vais fazer isso. Agora, veja quem é que me disse isso. Eles não me puderam pegar em ponta nenhuma, não vai ser agora. Tu vais-te apresentar, vou falar comigo, tu vais-te apresentar e vais dizer aquilo que tens de dizer. No sábado de manhã, fardei-me, entrei na companhia de mobilização para aquelas apresentações que era da praxe, e o comandante da companhia de mobilização nem sequer me deixou falar. Disse, rapaz, tu vais para aqui trabalhar, essa coisa do sábado à sexta-feira, a que horas que achares que deves sair, sais, vais embora, só voltas na segunda-feira, anda, vá para a tua igreja. Coisa tão simples. Como é que Deus trabalha? É com coisas complicadas. O que é que consegue recordar-se desse dia? Acredito que sim. O que é que sentiu nessa altura quando viu... Indescritível. Não podemos descrever. É muito mais do que, sei lá, muito mais se a pessoa tivesse recebido, olha, uma herança. Muito mais do que isso. Eu, desde o quartel até a igreja, eu fiz desse trajeto só uma oração. Que não podia. Sabe, quando nós aceitamos
que as coisas vêm de Deus, não há palavras para descrever. É difícil. Aquilo que nós sentimos, porque sentimos que é Deus que está a trabalhar comigo, isso não somos nós. Porque a minha ideia não era esta. A minha ideia era não aparecer. Eu acredito que foi Deus que me colocou na minha mente, que falou comigo e disse: tu não vais fazer isso. O teu problema está resolvido. Tu vais e o teu problema está resolvido. E foi essa confiança naquilo que não se sabe, que no fundo é a fé. Meu amigo, assim é o seguinte: ou nós acreditamos ou não acreditamos. Ou nós temos fé ou não temos. Não a ter fé aqui não. Ou nós acreditamos ou não acreditamos. Sendo que o pastor Albino Vieira sai então do serviço militar, é quando conhece a sua esposa Dolores. Sim. Já em Lisboa, não é? Porque ela não, lá na Madeira. Ela é madeirense também, a sua madeirense, esposa? Não sabia, não sabia. Temos aqui uma foto do vosso casamento, presumo eu. É o vosso casamento, não é? Sim, sim. Que acontece em 1967. Exatamente, no dia 30 de setembro. 30 de setembro de 1967. Ou seja, o pastor Albino tinha 27 anos, a sua esposa é um bocadinho 23, mais nova. 23. 23? Sim. Sim. E depois, basicamente, vai-me ajudar aqui a perceber o que é que acontece. O pastor já tinha recebido um chamado para ir para Moçambique, não é? Sim, E então sim. disse: isto não pode ser, então eu saí do serviço militar e vou para um país em guerra. Não, eu vou falar com a Dolores e ela vai dizer certamente: não, claro que a gente não vai, não sejas louco. Mas aconteceu o contrário. A minha mulher não queria ir. Ela não queria ir. A minha namorada na altura. Ok. Ela esteve 3 ou 4 noites a sonhar com pessoas da África. Então ela soube disso e ela não queria ir. Não foi queria isso? ir. Eu escrevi, porque na altura era escrita. Ela disse: não, para lá eu não vou. E eu tive uns 3 ou 4 noites a sonhar com a África. E contou à mãe. E nunca tinha lá ido à África, nem ela nem o pastor Albino. Não conheciam a África. Não, nem sabia onde é que isso ficava. E a minha sogra olhou para a filha. A filha disse: Deus, eu dizia que tens que ir para lá. Simples. Foi muito simples. Então recebi ordens, o fitting. Casamos no dia 30 e no dia 10 de outubro fomos para Moçambique. Assim, sem saber para onde. Ou seja, entrou num barco? Pois, do barco levasse nós íamos. Sem saber onde é que ficava. No trajeto, principalmente quando chegamos a Quilimane, fomos num jipe, para chegar à missão demorou a volta de umas 14 horas a andar de jipe. De carro, depois de uma viagem de quanto tempo de barco? 18, 17, 20, 21. Que no fundo foi a vossa lua de mel, foi no barco. Foi. Quer dizer, no dia 30 embarquei no dia 10. E a minha mulher só dizia: para onde é que vamos? Vamos para o fim do mundo? A ver os pirilampos andando de um lado para o outro, não é? Mas digo-me que eu tenho saudades disso. Olhando agora para trás destes 86 anos de vida e destes 60 de ministério, foi o período que mais o marcou, este período que esteve 8 anos, não é, em Moçambique? 7 anos, sim. 7 anos. Olha, marcou-me muito. Porque em África, as missões, em tempo de guerra, ou nós acreditamos em Deus ou não. Ali não há espaço para dúvidas. Não dá. Estávamos em plena guerra colonial. Eu recebi um convite de um diretor do banco, Pinto Maior. Depois esse banco acabou. Para eu trabalhar para lá. Eu tinha a escrituração de contabilidade, que era hoje em dia o TOC. E tinha Técnico Oficial de Contas. Eu tinha o quinto ano completo. Disse ao Silveira: não preciso fazer exame, não preciso nada. É só, hoje, diz-me que sim e amanhã já vem trabalhar para aqui. E ganhava nessa altura a volta de 4 mil contos, não é, na altura. Isto em Moçambique, esse convite acontece. Eu acho que podemos ir vendo algumas imagens de Moçambique que temos aqui à medida que o pastor vai falando, sim. Eu iria ganhar para o banco nada mais, nada menos do que entre
20 e tal, 30 mil euros. Euros não, contos. Contos, sim. Valia a pena, não é? Tinha casa de graça, carro de graça, as pessoas que estavam lá a trabalhar dentro de casa, pessoas de servir de graça, tinha subsídios de todo o lado, não é? Tentador, não é? Olhei para o senhor, falei com a minha mulher e chegamos à conclusão que viemos para lá não foi para ganhar dinheiro. Fomos para lá para servir a Deus. E não há dinheiro que pague isto. Não há. E Deus acabou por se mostrar em muitas histórias. Enfim, neste livro de 167 páginas tem inúmeras histórias e experiências em que o pastor Albino viu diretamente a mão de Deus. Nós já lá vamos. Vamos para o nosso último intervalo e já voltamos. Ok. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Terceira e última parte do programa Olhos nos Olhos. Estamos com o pastor Albino Vieira, 87 anos, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durante quantos anos é que nós podemos falar de ministério? 50? Ministério? Eu entrei em 67 e em 2019 foi quando eu terminei. Sim. Na verdade, mais de 50 anos. A verdade é que mesmo depois de ter entrado na reforma, ainda voltou, ainda continua e ainda está muito ativo, como os nossos telespectadores podem ver. Nós já falamos aqui de Moçambique, mas ainda não vimos as fotos dos seus filhos. A sua filha nasceu em Moçambique e os seus 2 filhos nasceram na França. A Helena, a sua filha mais velha? Sim. Nasceram em Moçambique. Ok. E o Filipe, o mais novo, nasceu em França. Já agora Colónia. Também para vermos, temos também fotos. Aqui... A Helena, Filipe e o Pedro e o Filipe. Temos ainda mais outra foto, creio. Esta mais recente. Lá estamos ali. Ali é em Avintes. Ali eu sei que é em Avintes, porque ali atrás é o parque infantil da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Avintes. Porquê é que eu sei isto? Porque o pastor Albino foi meu pastor. Eu nasci em 81, o pastor Albino foi em 85, 83 e 87. Para Avintes, então a primeira memória que eu tenho de um pastor, sequer de saber o que era um pastor para uma criança, isto tem mais impacto. O pastor Albino não viveu isso porque só começou a frequentar a igreja nos anos 20, mas para uma criança que nasce na igreja tem muito impacto o primeiro pastor de que se recorda. E o primeiro pastor de quem eu me recordo é precisamente o pastor Albino, daí que para mim é uma honra também estar aqui a conversar consigo e a recordar-me com 3, 4 anos no banco das igrejas, no banco da igreja, e ver o pastor sempre a falar de uma forma tão entusiasmada, e eu diria até colérica, porque é surpreso o pastor estar-me a dizer que é melancólico, porque a forma como o pastor prega é de uma forma muito enérgica, de alguém que tem mesmo aquilo que diz, ou se acredita ou não se acredita, de alguém que vive mesmo esta convicção, e eu cresci, as primeiras memórias que eu tenho de um pastor foi ver o pastor Albino Vieira, e Deus seja louvado por isso. Pastor Albino, dois vídeos que eu gostaria que visse de 2 pessoas que resolveram gravar um vídeo para o pastor. Olá! Então, papá, desta vez estão-te a fazer perguntas a respeito da tua vida. Vida essa que foi maravilhosa, foi preenchida, fizeste o que sempre amaste. Existem poucas pessoas que fazem o que gostam, tu tiveste essa sorte. E foi um exemplo que nos deixaste estes anos todos. Quando fazemos as coisas com amor, não custa nada fazer. Apesar das horas, às vezes sem dormir, das visitas prolongadas fora de horas, da tentativa de curar feridas e também de resgatar almas. Quanto a mim, como filha, foste sempre presente, foste um pai sempre, ainda hoje continuas a ser, um pai presente, que ora por mim todos os dias, que vê nos meus olhos todas as minhas aflições e dores de alma e sei que estejas sempre para mim. Amo-te muito, papá. Beijinho, és o meu orgulho. Olá, sogro, pastor Albino. Olha, desde já obrigado por me ter dado a sua filha, que é a melhor coisinha que eu tenho na minha vida, não é? Obrigado também pela inspiração que o seu ministério tem sido também na minha vida. Que Deus possa continuar a abençoar e possa sempre contar connosco.
Pois grande. Olá, avô. Queria dar-te uma mensagem de carinho, dizer que estou muito orgulhosa e feliz pelo percurso que tu tens feito ao longo da tua vida toda. Sempre foste uma pessoa que marcou muita gente e continuas a marcar. Ensinaste-me que quando se trabalha com amor, o trabalho deixa de ser considerado isso mesmo e passa a ser gosto, e que a vida nos dá coisas boas quando nos dedicamos ao próximo e quando nos dedicamos a Deus. Sou uma pessoa muito abençoada e quero agradecer-te pelo exemplo que tens dado, tanto a nós como a toda a gente que passa na tua vida. Beijinho grande. Temos aqui a São muito amorosos. a filha, a neta e o genro. Sim. Não é? Falam assim porque são muito amorosos. Sabe uma coisa? A única pessoa que nós não enganamos, além de Deus, somos nós próprios. Nós não nos enganamos no exemplo que nós fazemos de nós próprios. É um esforço muito grande mentalmente que nós fazemos quando nós queremos ignorar aquilo que nós somos. Nós podemos receber os maiores elogios dos outros. Cai-nos bem, gostei de ouvir. Mas, quando nós nos colocamos completamente nus perante Deus, aí é que vemos aquilo que nós somos. Uma ocasião eu estava a ver um programa sobre a astronomia. E neste aparece o nosso globo Terra. Depois aquele globo vai desaparecendo, entra na nossa galáxia e desaparece. Eu lembrei-me daquela passagem de Isaías quando diz que as nações são menos do que nada. Se uma nação perante os olhos é menos do que nada, o que é o Vieira? E quando penso que uma nação é menos do que nada, e quando penso o que é o Vieira, então penso, o que é que Cristo veio cá fazer? Buscar o quê? É aí que o Vieira fica muito maior que o universo. Não sei se estou a fazer. Quando eu penso, o que eu ver sem Cristo não é nada, porque uma nação é nada. E uma pessoa menos nada é. Mas quando eu penso, quando Cristo veio, aí eu torno-me maior que o universo. Não sei se a ilustração está bem ou não. É que perante os homens, nada somos, perante isto somos grandes. Esse é que importa. E sempre teve essa preocupação ao longo da sua vida de perceber quem é o Vieira, usando as suas palavras. Vieira? Quem sou eu? Quem sou eu? E mais ainda, eu, antes de ser pastor, trabalhei. E a mesma dedicação que eu dediquei, faço o pleonasmo, ao meu trabalho, quando estava na tropa, eu fui amanuense, estava nessa companhia de mobilização, fiz daquilo um trabalho, uma profissão, de tal maneira que eles não queriam que eu saísse, que eles não queriam. E Deus castigou-me aí, porque fui fazer o segundo ano e chumbei. Porque se eu passasse, era obrigado a ir para a escola de sargentos. E Deus chumbou-me. Não, tu quer que sejas pastor, portanto não vais continuar. Nós dedicamos a mesma coisa nesta querida obra. Não sei fazer outra coisa. Pastor Vieira, ainda temos mais um vídeo que eu não sei se está disponível já para vermos. No entanto, antes de vermos este último vídeo, para aquelas pessoas que querem ser pastores, o pastor Albino Vieira, já o disse aqui, é o pastor com mais idade que já passou aqui por este programa. Quem quer ser pastor, que conselhos é que teria para dar? A coisa mais difícil que me pedem. Já explico porquê.
Aquilo que eu acho que eles pensem muitíssimo bem. Mas não pensem demasiado. Pensem, mas não em demasiado. Pensem o porquê e a missão que vão ter. Porque ser pastor não é um emprego. Como emprego não tem horas. Como emprego não tem reedificações. O único objetivo é ganhar almas. Eu teve um pastor em Colonge, o Paulo Tiesche, que dizia que um pastor é um ganhador de almas. Trabalhamos na cura de almas. E um pastor é um ganhador de almas. Se um pastor não ganha almas, não está a fazer nada. Pregar é a coisa mais fácil. Agora, ir casa em casa, conhecendo os problemas, orando, e além disso, ser confidente. Ser confidente. A mim, digo isso em público, já me disseram coisas que se eu comunicasse à igreja, eram desvinculados da igreja. E morrem consigo. Morrem comigo. E já me perguntaram, mas fulano não disse isto e assim. Sabe o que eu respondi? Não disse. Será que estava a mentir? Porque verdade é aquilo que eu não digo, nem tenho a obrigação de dizer. Se eu tiver a obrigação de dizer, estou a mentir. Mas verdade é aquilo que eu não digo, nem tenho a obrigação de dizer. Na altura em que eu disse que era confidente, acabou. Na sua profissão também é a mesma coisa. Logo, um pastor é isto. Chora quando tem que chorar, abraça quando tem que abraçar, conduz quando tem que conduzir. É um trabalho de coração a coração, mas com sinceridade. Não é fazer isso por profissão. Pastor Albino, estamos a chegar ao final, mas temos ainda um último vídeo para ver que eu queria só a sua atenção. Olá, pai. Resolvi agora fazer uma paragem para falar um bocadinho sobre ti. Como pai, como referência, amigo e companheiro, e já são, no meu caso, 54 anos desde que me conheço. A tua companhia, os teus conselhos, ainda os guardo, ainda os tenho. Embora tenhamos vivido juntos, altos e baixos, sempre estiveste ao meu lado, sempre acompanhaste e continuas a acompanhar. Como muitas pessoas que também tiveram a oportunidade e têm de privar contigo e ouvir as tuas palavras sábias, os teus conselhos, sobretudo. E isso é inegável, o amor e consideração que tenho por ti. E espero que Deus te dê mais muitos anos com muita vida e saúde. E eu, como filho, só tenho que ter um imenso orgulho e cada vez um maior amor. Fica bem, pai. Este é o Pedro, o seu filho mais velho. No do meio? Sim, filho mais velho. Filho mais velho, sim. O que é que sente ao ver os seus filhos dizerem isto? Pai presente é uma coisa, às vezes, rara de ser dita a um pastor, porque um pastor tem tantas necessidades de estar em diferentes lugares, etc., mas eles sempre dizem que foi um pai presente. E é um pai presente. Sabe uma coisa? Deus dá-nos 24 horas para trabalhar e dá-nos tempo para a família. Quando nós dizemos que não temos tempo para fazer isto, aquilo, aquilo outro, principalmente para a família, estamos a ser mal organizados. Porque isso vai tudo de organização. Eu costumo dizer o importante e o urgente. Nós temos que saber fazer a diferença entre uma coisa e outra. Pastor Albino, nós estamos a chegar ao final do nosso programa. E eu só posso me sentir um privilegiado, eu e todos os telespectadores, por todo o conhecimento, mais do conhecimento, por toda a sabedoria que foi partilhando connosco ao longo deste programa.
E a última pergunta que eu lhe vou fazer é aquela que eu faço a todos os nossos convidados, que é a de saber se algum dia alguém quiser escrever algo sobre o Pastor Albino, algum dos seus filhos, dos seus netos, que conheceu tão bem a sua vida e que gostasse de dar um título à sua vida, um título de um livro ou alguma coisa assim, que título é que gostaria que tivesse quando falassem de si? Pergunta difícil. Porque é o seguinte, a única coisa, eu fui um homem que passei por aqui. Eu digo como Jeremias, que o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. Eu acredito nisso. Nós não nascemos por um acaso, por um desejo de um homem e de uma mulher. Deus tem um plano para nós. Tem para si, tem para todos aqueles que nos estão a ouvir, tem um plano. Ele diz claramente qual é o plano que Ele tem para nós. Se nós não conseguimos ver esse plano, orem. Nós não estamos aqui por acaso. Deus tem para nós algo muito melhor daquilo que nós pensamos. Nós esperamos uma nova terra. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é nos encaixar lá. O que falta é saber se eu quero ou não quero. Se eu desejo ou não desejo. As coisas dadas sem, usar a palavra sem sacrifício, não têm valor nenhum. Não têm sabor. E nós temos que lutar por isso. É o conflito dos séculos. Eu acho que a única coisa foi um homem que passou por aqui. Pastor Albino Vieira, e eu quero agradecer-lhe por ter sido muito mais do que um homem que passou por aqui, seja neste programa, seja também na vida de tantas pessoas, de tantos membros de igreja e de tantas pessoas de quem inspirou. Muito obrigado, Pastor Albino. Amo a todos. Eu costumo dizer, só esse minuto, que não deixei uma pessoa amiga nas igrejas. Não deixei, porque trouxe-as todas comigo. Eu só encontrei, nesses anos todos, belíssimas igrejas. Não tenho a mínima coisa contra nenhum irmão de igreja. Foram extraordinários. Foi a melhor coisa que eu... Foi cada membro de cada igreja. Muito obrigado, Pastor Albino, e que Deus a continue a abençoar. Obrigado. Eu agradeço imenso. Foi uma honra para mim. Foi um privilégio de estar aqui falando consigo. E para aqueles que nos estão a ouvir, que Deus vos abençoe.